Olá, amigos, bem-vindos ao episódio de hoje do livro Religião dos Espíritos, capítulo 24, em que Emmanuel vai falar sobre reencarnação. O benfeitor inicia dizendo que reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Ele vai falar sobre as reencarnações sob o olhar das profissões, das tarefas que nós realizamos aqui em cada reencarnação. Eu puxei lá no Livro dos Espíritos a pergunta 167, em que Kardec perguntou aos espíritos qual a finalidade da reencarnação. Na questão 132, ele perguntou anteriormente qual o motivo, qual a finalidade da encarnação. Neste capítulo da pluralidade das existências, ele vai perguntar o objetivo, a finalidade da reencarnação. Por que a gente reencarna? Por que a gente fica voltando aqui nessa vida, nesse planeta? A resposta vem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Expiação é a gente acertar o que ficou faltando lá das encarnações anteriores. Tomei uma direção errada, fiz uma escolha pela omissão, deixei de fazer algo que eu havia me comprometido a fazer. Fiz o bem, mas não fiz tanto assim. Lembrando lá o sábio conselho de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente consiga avaliar em nós mesmos se fizemos todo o bem possível, além, obviamente, de verificarmos se fizemos mal ou não. Então, aqui nessa expiação estão esses acertos que a gente vai fazendo ao longo das nossas reencarnações, das nossas sucessivas vindas ao plano terrestre. Fala também do melhoramento progressivo da humanidade. A gente vai aos pouquinhos melhorando a humanidade. Já pensou se cada um de nós, quando reencarnasse, cada nova geração aqui na Terra, tivesse que inventar a roda de novo, tivesse que descobrir o fogo outra vez, ou tivesse a mentalidade intelectual e moral lá dos neandertais, dos homens das cavernas, ou da Idade Média? Tudo bem que em termos morais nós bem que temos aí algumas pessoas bastante próximas, ou pelo menos em alguns momentos, bastante próximas aí desses personagens mais antigos. Mas, em via de regra, nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo. Assim, o Emmanuel vai falar o quanto as nossas atividades, os nossos labores terrenos, eles nos auxiliam nessa finalidade da reencarnação, de nós progredirmos. Essa mensagem de Kardec está baseada na questão 617 do Livro dos Espíritos, em que Kardec havia perguntado o que as leis divinas abrangem. As leis divinas se referem tão somente às leis morais, a fazer o bem sem olhar a quem, a lei de adoração a Deus, por exemplo. Esse Kardec está perguntando. E os espíritos esclarecem que todas as leis da natureza são leis divinas. Temos entre as leis divinas aquelas que são as de ordem mais física, são as leis físicas, conforme
a explicação do próprio Kardec nessa questão, são aquelas que regulam o movimento e as relações da matéria, tudo aquilo que é vinculado efetivamente à matéria. E temos as leis morais, que tratam da relação do homem com Deus e do homem ser humano, né? Do ser humano com Deus e entre nós todos. Essas são as morais. E que nós precisamos estudar as leis da matéria, estudar as da alma, que o homem de bem estuda as leis da alma, essas mais morais, e as pratica. Nesse sentido, se tudo é lei divina, tudo é lei natural, traduzindo essas coisas todas aí dos dois autores, dos dois livros, tudo está dentro das leis divinas, das leis naturais. Quando um físico trabalha, quando um cientista de qualquer saber estuda e executa a sua profissão, quando um médico, quando um engenheiro, quando um psicólogo, quando um professor, quando um padeiro, quando um web designer trabalha, ele ou ela, essa pessoa, esse profissional está trabalhando as leis naturais. Ele está desenvolvendo, se desenvolvendo primeiramente dentro das leis divinas. E por tabela, por consequência, ele está ajudando no melhoramento da humanidade, no progresso da humanidade. Um médico ou um cientista, agora, atualmente, no ano de 2020, tem vários empenhados na descoberta de uma vacina, estão ali debruçados sobre a matéria. É uma lei física, né? Descobrir um componente ou os componentes de determinado vírus para fazer o antídoto para ele, né? Aquele, não vou aqui usar os termos técnicos porque não é minha área, mas vai gerar aquele componente que, quando adentra o nosso organismo, produz as defesas necessárias para esse vírus invasor. Eles estão ali trabalhando no plano físico, mas eles estão atuando dentro das leis divinas, das leis naturais. Estão atuando para o progresso próprio, tanto no desenvolvimento da inteligência, que é uma das asas da evolução, é desenvolvermos o nosso intelecto. E aí a gente não pode cair na casca de banana de achar que inteligência é só aquela inteligência que até não muito tempo atrás a gente achava que era aquela pessoa que sabe fazer contas, que consegue lidar com números muito facilmente, que tem um pensamento lógico, cartesiano muito rápido. Nós temos muitas inteligências. Inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência cognitiva, e aí já daria um outro estudo só se a gente fosse entrar aí por essas inteligências todas que nós temos, todas dentro de nós, né? E cada uma a ser desenvolvida. Então, ele está ali, né? Nesse exemplo, o cientista que está ali desenvolvendo um remédio, ele está desenvolvendo a inteligência, está desenvolvendo também a paciência, a perseverança, a confiança, a autoestima, de dizer que eu vou conseguir, eu não vou desistir disso aqui até eu achar, eu vou conseguir. E tantas outras
coisas que ele pode estar desenvolvendo. Também as morais. Ele pode estar ali se imbuído do desejo sincero de ajudar a humanidade, de fazer o bem, de colaborar na obra de Deus, que nem precisa ser tão assim, claro, objetivo. Estou aqui sendo um instrumento de Deus fazendo esse meu trabalho. A gente não precisa ter essa consciência para estarmos sendo instrumentos de Deus no nosso trabalho. O padeiro que levanta de madrugadinha, quando às vezes muitos de nós ainda tá no primeiro sono, para fazer o pãozinho quentinho, saudável, para que os trabalhadores de manhã cedinho possam ter o que comer e saírem alimentados no seu pãozinho, seu cafezinho da manhã, que é da cultura do brasileiro, e irem trabalhar. Esse padeiro está contribuindo para a vida de cada uma dessas pessoas que consomem o seu pãozinho saudavelmente. Aí tem o equilíbrio, né? Tem a turma aí que daqui a pouco me diz que o pão tem glúten, não tem glúten, tem carboidrato, enfim, estamos só na parte do saudável, viu, gente? Do equilíbrio. Porque tudo na natureza, nas leis naturais, tendem ao equilíbrio. Voltando a Emmanuel, conversando a respeito dessa pergunta, né, das leis divinas, o que elas abrangem e o que nós, encarnados, reencarnados, podemos fazer sobre elas, atuando nessas leis. Emmanuel vai nos dizer que o suor na oficina, e aí oficina a gente vai entender que é qualquer trabalho, e trabalho é qualquer ocupação útil. O suor na oficina é acesso à competência. Esforço na escola, essa escola aqui da vida, é aquisição de cultura. Então, cada um que está exercendo o seu trabalho, ele está contribuindo para adquirir alguma competência ou algumas competências naquela atividade, e ele está absorvendo cultura. Ah, mas o meu trabalho é tão simples, não, eu faço algo tão trivial, tão comum, é uma atividade básica, eu acho que eu auxilio quase ninguém com isso. Mas aquilo que você está fazendo, aquela ocupação útil que você está tendo, ela está atendendo a algo no desenvolvimento do seu eu imortal. Muitas vezes é o exercício da paciência, não só da atividade fim que você está exercendo, né? Como aquelas pessoas que consertam pecinhas de relógio, tá ficando cada vez mais raro, mas aquela coisa milimétrica ali da pecinha minúscula que tem que funcionar, tem que estar no ângulo perfeito para o relógio funcionar nos segundos exatos. Ali é a paciência. Mas muitas vezes a paciência que o nosso trabalho, a nossa profissão está nos desenvolvendo é no lidar com os colegas de trabalho, é no lidar com quem está no nível hierárquico superior ou inferior ao nosso, é lidar no atendimento aos clientes, aos fornecedores, aos condôminos do local em que você trabalha. E ali a gente precisa desenvolver, porque é um lugar ou uma atividade na qual você está, ainda que seja de home office, mas é uma atividade que você tem que estar N dias por semana, por ano, é algo que você está repetindo e está atuando com pessoas, ainda que pelos caminhos digitais, ainda são atuações com pessoas.
né? As nossas atividades nos levam sempre de ser humano para ser humano. Mesmo aquelas, mas eu trabalho só desenvolvendo coisa na internet. Sim, mas quem é que vai consumir isso? Lá no final da cadeia vai ter uma pessoa, vai ter alguém. Então, a sua atividade, ela vai ter uma utilidade no aprimoramento da humanidade. Voltando lá à pergunta 167, da finalidade da reencarnação. Kardec o Emmanuel nos lembra que muitas vezes alguém que está numa prova difícil, está num trabalho difícil, e ele aqui lá em 1959 vai falar das dificuldades daqueles que exercem a medicina, por exemplo, né, das lutas, das dificuldades que ele pode ter, das muitas moléstias, dos sofrimentos dos pacientes que ele vê. Não precisa ser um médico, pode ser um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, qualquer pessoa que trabalhe na área de saúde, que enfrente uma grande luta, um grande sofrimento, que seja uma peleja aquele trabalho, que a gente não olhe e diga, lá, tá vendo? Tá tendo uma profissão pesada, tá passando perrengue no trabalho porque tem muita dívida para pagar. Aprontou, tirou um monte de vida na vida passada e nessa agora veio médico para salvar a vida. O Emmanuel nos traz um puxãozinho de orelha de quanto é equivocada essa nossa forma de olhar. Às vezes aqueles que estão passando por profissões, por atividades, por reencarnações de modo geral muito difíceis, com provas muito difíceis, e tem pessoas que às vezes a gente vai conversar e ela começa a contar problema, quando ela nem terminou, você já está achando que você é o agraciado do universo, né? Achei que eu tivesse problema, mas, comadre, você começou a falar, eu já tô até com vergonha de achar que eu tinha um problema. Tem gente assim, que tem vida muito mais difícil. Não se compara a dificuldade, a dor de um com o outro, mas tem pessoas que vêm com uma dificuldade que é sem refresco, né? Um problema atrás do outro, e doença, e falta de dinheiro, ou tem o dinheiro, mas tem a doença, ou tem a desarmonia no lar. Enfim, essas pessoas podem, conforme nos lembra Emmanuel, ter um adiantamento moral tão grande que eles já tinham forças para passar por isso. Se fosse eu passar por uma prova pesada daquela, eu não aguentaria, né? Vamos lembrar aí de Chico Xavier, que é o nosso exemplo aqui brasileirinho. Chico tinha pobreza, Chico tinha doença, Chico ficou órfão da mãe que ele amava tanto aos 5 anos. Passou maus bocados na infância. Ninguém entendia ele com aquele monte de espírito, aquele monte de coisa que ele via. Teve vários sobrinhos com doenças, fossem mentais, fossem espirituais, fossem físicas. Enfim, Chico passou perrengues, né? Tinha um problema na vista que era inoperável e que doía terrivelmente. Ele já não enxergava de um dos olhos, mas o olho doía sempre, não tinha uma medicação que tirasse a dor dele. Depois teve a angina, enfim. Chico teve muitas dificuldades e, no entanto, ele conseguiu executar o que ele veio executar aqui na Terra. Ele teve essa encarnação dele totalmente doada a Jesus, totalmente entregue a Jesus, num nível que a gente não chegou ainda,
né? Pode ser que tenha aí um novo Chico Xavier, né? Na versão masculina ou feminina assistindo esse vídeo. Se tiver, faz até um comentário no canal para a gente te colocar aqui para ensinar um pouquinho pra gente. Mas de modo geral, a gente está bem abaixo disso, né? Então, tem pessoas que estão passando por grandes provas ou que têm grandes tarefas muito pesadas, e aí, seja de qualquer sorte, né? Dei o primeiro exemplo que Emmanuel usou aqui da medicina, mas ele mesmo vai falar de outros exemplos, né? Traz este ou aquele gênero de trabalho, fala do conhecimento das leis, fala do engenheiro, quer dizer, ele vai falando de várias atividades diferentes, no sentido que eles podem estar numa situação de terem vindo não por expiação, por resgate, errei nesse campo, deixa eu ir lá consertar agora. Ele pode ter pedido para ter essa experiência como aprendizado para ele. Porque enquanto espíritos imortais que somos, a gente teve início e não tem fim, a gente precisa aprender todas essas leis naturais, que está lá no Livro dos Espíritos, na 617. Mas a gente consegue aprender em uma encarnação, que dura aí no máximo 100 anos? Não, não é possível. Assim os espíritos colocam. Em uma só encarnação não seria possível nós aprendermos nem um dedinho dessas leis todas divinas. Por isso nós precisamos vir tantas vezes, e em cada vez a gente vai variando um pouco o que a gente faz. É assim como a gente pode variar o gênero, nessa tua mulher, numa outra posso vir homem, a gente também vai variando os campos de atuação da gente. Nessa encarnação eu vim amando tudo que diz respeito à alma, à psique, né, ao relacional. Numa próxima, pode ser que eu ainda esteja nessa área, nesse campo, porque não aprendi o suficiente, ou porque me dei conta lá na espiritualidade de alguma coisa e pedi e me foi concedido voltar na mesma área para continuar colaborando. Mas pode ser que eu já venha uma outra, completamente diferente. Vou desenvolver coisas no campo da inteligência artificial, né? Vou para essas profissões aí que sabe Deus, só Ele mesmo que sabe, quais profissões nós teremos na nossa próxima encarnação, né? Como é que vai estar esse nosso mundo tão querido? Então, que nós não, me perdoem a tosse, que nós não nos apeguemos a esta ou aquela atividade como sendo essa é nobre e essa não é nobre. O que eu estou fazendo é útil, o que eu estou fazendo não é útil. Tudo é útil. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Se nós estamos tendo dificuldades nessa vida, ou é porque a gente pediu para dar uma aceleradinha em algum campo que a gente precisava acelerar, ou é porque a gente está devendo uma matériazinha ou várias na escola da vida. Então a gente vem com aquela dificuldade para conseguir passar naquela matéria. E a prova vai repetindo até que a gente consiga passar dela, até que a gente consiga adquirir esse conhecimento. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Não tem como a gente adquirir, seja inteligência, seja moralidade, sem o serviço próprio, sem trabalharmos, sem nos empenharmos. Então, toda ocupação útil a que nós nos dedicarmos, enquanto estivermos nessa reencarnação, vai estar sendo útil.
para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, né? E ocupação útil podem ser as não remuneradas também. Cuidar da família, fazer voluntariados, enfim. Toda ocupação útil para mim e para a humanidade, para alguém. Estou fazendo bem para alguém. Estou sendo útil em alguma coisa. Isso vai contribuir com a minha evolução. Isso vai fazer jus à minha reencarnação. E aí a gente vai e volta várias vezes, incontáveis vezes, até adquirirmos todo esse conhecimento no sentido de chegarmos a praticar as leis divinas. Elas já vão estar tão integradas no nosso ser, já vão ser tão automáticas que a gente vai executá-las. A gente não vai nem pensar, preciso ser uma pessoa boa. Não, a gente já vai ser. Preciso ter empatia pelo outro. Não vai ser uma coisa que a gente vai pensar, sabe? A gente não vai discutir mais se é para ajudar alguém ou não. Essas coisas que a gente fica divulgando agora e que a gente fica ensinando para as crianças, ou deveríamos estar ensinando para as novas gerações, já vão estar no nosso automático, né? Como estavam em Jesus. Jesus não precisava pensar, racionalizar, refrear os sentimentos dele para conseguir atuar na direção certa. Não, ele já agia naturalmente, né? Ele naturalmente já expressa a vontade de Deus, porque essas leis divinas já estão absolutamente consolidadas no ser dele. Jesus é o nosso grande norte, é o nosso grande exemplo, que com toda a sua grandeza, com toda a sua desenvoltura espiritual, veio aqui e passou por um monte de dificuldades, né? Não teve louro, não teve festa, não teve facilidade. Ele veio nos mostrar que seguindo o caminho do bem não é a melhor, é a única forma de sermos felizes. É a única maneira de nos encontrarmos no grande encontro com Deus, ao qual todos nós estamos irrevogavelmente destinados. Então, que nós possamos aproveitar os nossos momentos úteis, refletir aí o que são ocupações úteis, quais ocupações úteis você pode ter nessa vida, quais você está tendo e o que mais você pode fazer. Um abraço a todos e nos vemos no próximo episódio com um pouco mais de Emmanuel, de Kardec e dessa doutrina tão linda que tem tanto a nos ensinar.